E aí pessoal, tudo certo? Prazer. Meu nome é Vinícius aqui do canal CodeZ. Nesse canal a gente planeja trazer informações relacionadas à área de programação, de tecnologia de uma maneira simples, de uma maneira interessante para que as pessoas possam aprender com mais facilidade assuntos aí relacionados à tecnologia. No meu caso, a minha especialidade está na área de dados, mais especificamente na área de análise e ciência de dados. Também tenho conhecimento em engenharia de dados, mas não é meu ponto forte. Mas vamos estar trazendo aí assuntos relacionados à parte de dados, à parte de front-end, back-end, automação, visualização de dados. Então fique ligado porque tem muito conteúdo interessante e a gente vai fazer o máximo para que esse conteúdo seja de uma maneira muito fácil, muito didática para vocês conseguirem pegar muito bem. A gente escolheu justamente o Power BI para começar o nosso canal, para fazer o nosso primeiro vídeo, porque ele é uma ferramenta muito acessível hoje para quem está começando aí no mundo de visualização de dados, no mundo de BI. Acredito que seja o primeiro software que que as pessoas têm os primeiros contatos. Lógico, né? O Excel é o mais comum, mas um software voltado justamente para a visualização de dados é o Power BI, o mais famoso, o mais utilizado. Bom, o histograma ele é um gráfico que nos permite analisar ali a distribuição de uma variável quantitativa. Traduza isso, Vinícius, por favor. Uma variável quantitativa é uma variável que contenha números, ou seja, uma variável que tenha dados de contagem, a pessoa tem um carro, a pessoa tem 3 carros, a pessoa tem um filho, ou pode ser a altura, o peso, a temperatura, etc. São essas as variáveis quantitativas e a gente pode utilizar um gráfico de histograma para entender a distribuição dessas variáveis. Como eu já disse, infelizmente no Power BI não temos esse gráfico nativamente, a gente tem duas opções para resolver esse problema. A gente pode vir aqui, obter mais visuais e pesquisar por histograma. A gente vai dar de cara aqui com 4 extensões do Power BI, mas infelizmente elas não são muito boas, dá muito errinho, muito bugzinho, a documentação delas são bem ruins e eu particularmente não gostei delas. Eu tentei utilizar aqui, já venho tentando há um bom tempo, até tinha uma que era nativa do Power BI, era da Microsoft, mas não sei porque, pelo menos para mim não está aparecendo, e por conta disso achei interessante trazer então essa outra maneira de um histograma, que é utilizando uma linguagem de programação. Aqui a gente consegue utilizar no Power BI a nossa linguagem R ou Python. O R ele é um pouquinho menos popular do que o Python, mas ele é muito legal também. Principalmente o pessoal que é da área acadêmica, acredito que já tem um conhecimento, já tem mais familiaridade, e por isso hoje eu decidi trazer o R aqui no canal. Apenas explicando agora visualmente o histograma aqui no eixo X nós podemos observar a distribuição da variável, ou seja, no eixo X a gente tem os valores que estão no nosso dataset. A gente está analisando aqui o histograma da variável peso, a variável weight. Por conta disso, a gente vê ali que a variável começa no 0 e termina no 800. Eu até fiquei curioso por que esse dataset estava trazendo uma pessoa com 800 quilos. Eu vi no Google a pessoa mais pesada, que pelo menos nas pesquisas que eu fiz deu 550, a pessoa mais pesada do mundo. Então acredito que às vezes eles até colocaram esses outliers de propósito para a gente conseguir fazer depois um tratamento ou algo do tipo. Enfim, eu não fiz isso, não foi o foco do vídeo, mas apenas para estar explicando que se você não fizer nenhum tipo de tratamento, ele vai aparecer assim. É muito legal até que apareça assim, para você identificar, opa, aqui tem uma variável estranha, tem um valor muito alto, será que é verdade? Será que talvez foi algum erro de digitação? Será que seria interessante a gente remover? Isso é uma coisa muito legal de se fazer nos seus projetos. Agora a gente parte para o eixo Y. O eixo Y é a contagem desses dados, ou seja, cada uma dessas barrinhas elas representam um range. A gente começa ali do 0, aqui a gente está dividindo por 10, ou seja, as pessoas são separadas de 10 em 10 quilos. As pessoas que têm de 0 a 10 quilos está no primeiro quadradinho, as que têm de 11 a 20 estão no outro e assim por diante. E dessa maneira o gráfico vai se formando e a gente consegue ter uma visualização muito clara, muito legal de como esses dados estão distribuídos.
Perceba aqui que se a gente até tirasse esses outliers, a gente teria aqui uma curva muito parecida aqui com aquela curva de sino clássica, obviamente que um pouquinho mais puxada para a esquerda, com uma cauda aqui mais para a esquerda. Enfim, nosso objetivo aqui não é ficar discutindo aspectos estatísticos do momento, apenas mostrar como a gente pode estar plotando aqui o histograma no Power BI. Mas essa é uma informação muito interessante, você vê quantas coisas a gente conseguiu observar apenas com a plotagem do histograma para essa variável peso. Como que esse gráfico foi gerado? Como eu disse, a gente está utilizando a linguagem R. Aqui, primeiramente, estamos importando o módulo chamado ggplot2 e aqui depois definindo aqui essa funçãozinha que vai plotar o gráfico. Vamos fazer isso desde o começo para explicar linha a linha. Vamos aqui, para a gente começar o nosso script do zero, clicar aqui em R Script Visual, aqui na parte de visualizações do Power BI. Se você nunca utilizou R ou Python no Power BI, ele vai aparecer um boxzinho para você permitir que você consiga criar funções, utilizar a linguagem de programação dentro do Power BI, apenas dê um OK super tranquilo. Ele vai para aparecer uma telinha igualzinha a essa que a gente está visualizando aqui na minha tela no momento, e ele vai abrir aqui o boxzinho do gráfico na parte de cima e aqui o editor do script embaixo. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos jogar as variáveis que a gente vai querer usar aqui no script. A gente fez aqui com a variável de peso, eu já vou explicar porque a gente está colocando ela de novo, e com a variável de altura, que está aqui em inglês, mas acredito que dá para entender muito bem. Aqui a gente tira as agregações, deixa não resumir, para a gente ter acesso a todas as linhas do nosso dataset, e eu vou explicar por que eu tive que adicionar duas variáveis. Não sei o porquê. Quando adiciono apenas uma variável, ele está como se fosse bugando o gráfico de histograma, ele está travando a altura ali das colunas e está ficando algo bem esquisito. Eu não sei por que acontece isso, se é só na minha máquina, não cheguei a testar em outras. Provável que você talvez acabe encontrando um defeito parecido com isso. Adicione duas variáveis ao seu dataset que isso vai ser resolvido. Então aqui a variável weight para peso e height para altura. O Power BI ele vai definir como padrão aqui essa variável dataset como a sua base de dados, que aqui no nosso caso é a base de dados CardioTrain. O que é a base de dados CardioTrain? A base de dados CardioTrain contém 70.000 linhas relacionadas a dados cardiológicos ali de pessoas. São dados ali de altura, de peso, de idade, se a pessoa fuma, se ela não fuma, se ela é alcoólatra, qual o gênero dela. E é muito interessante esse dataset, tanto para a parte de análise quanto para a ciência de dados. Se você tiver a oportunidade, é só digitar aí no Google CardioTrain ou CardioBase que você vai conseguir achar um CSV bem facilmente para você baixar. Então, como eu disse, a gente já vai ter essa variável dataset como o nosso CardioTrain, não precisamos definir ou apontar para o nosso dataset aqui CardioTrain. A gente só precisa apagar essas 4 linhas aqui que estavam comentadas. E aqui eu já vou colar, já deixei pronto para agilizar aqui o nosso vídeo, mas vou explicar linha a linha. Aqui a primeira a gente está dando o library no ggplot2. O library é como se fosse o import do Python, ou seja, a gente está importando a biblioteca ggplot2, que é uma biblioteca para visualização de dados no R. É muito legal, muito interessante. Se você tiver a oportunidade, pesquise mais e fique ligado no canal, porque a gente vai trazer muitas informações aqui de R, especialmente ggplot2 para visualização de dados. Então, se você quer aprender mais R, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, ative o sininho também para você sempre estar notificado quando surgir um conteúdo assim. Partindo aqui para as próximas linhas, a gente tem o ggplot, que é a funçãozinha que a gente vai aqui chamar para a gente iniciar aqui o nosso gráfico. A gente vai estar passando o dataset, que é o nosso CardioTrain, que o Power BI já faz automaticamente. E aqui dentro desse AES, X, a gente vai estar passando com o height, que é a nossa variável altura. Então aqui a gente definiu aqui na primeira linha as informações ali do dataset que a gente vai estar utilizando. A gente adiciona esse mais para continuar dizendo para o R o que a gente quer. Então a gente quer aqui um geom histogram, que é um histograma, essa é a função.
E aqui nesse bin width a gente vai dizer para o R: eu quero que você agregue as informações de 5 em 5 ou de 10 em 10, de 20 em 20. Isso vai depender muito aí da sua variável. Eu acho que 5 fica bem interessante aqui para a gente observar a distribuição de altura, já que vai até 200, né, 2 metros de altura, não passa muito disso. Então acho que 5 é uma variável aqui bem interessante a gente deixar no bin width. Fill a gente vai deixar Sky Blue para ele ficar azul, da mesma maneira que está no gráfico de trás. E o Color a gente vai deixar Black para ele preencher ali os contornos das barras com preto. Esse Labs é o nome do gráfico e o nome dos eixos X e Y, a gente pode deixar do jeito que está. E aqui a gente vai dar um maisinho e colocar um Theme Classic. Esse tema ele vai tirar ali algumas informações que talvez acabam atrapalhando um pouquinho a gente de visualizar. E aqui pronto, está feito. Aqui é o nosso código. Com 5 linhas nós já conseguimos gerar um histograma da nossa variável altura. Apenas dar o play e aqui está. Aqui a gente consegue observar também que ela segue muito bem ali, assim, muito parecido com a distribuição normal. Ela tem ali uma curvatura em formato de sino. Temos ali o dataset começando com 50, ou seja, 50 centímetros, provável que até crianças ou bebês estejam sendo utilizados aí nesse dataset. Então a gente consegue observar ali que temos ali dos 50 até 1,30 m, acho que 30, 1,40 m, bem poucas observações. E ali quando chega de 1,5 m a 2 metros, que seria 150 a 200, a gente consegue observar que é onde está a grande maioria das pessoas. E ali como a média e a mediana muito provavelmente se encontram aqui, mais ou menos onde está o meu mouse no momento, que é justamente o que a gente observa, né, no nosso dia a dia. No eixo Y aqui a gente tem a contagem dos dados e no eixo Y a agregação desses dados. E é esse o vídeo de hoje, pessoal. O histograma é muito legal, a gente consegue extrair muitos insights de como a gente precisa tratar a nossa base de dados, como as nossas variáveis estão distribuídas. Então não deixe de utilizar no seu dia a dia. Você viu aqui que com apenas 5 linhas de código você já conseguiu programar, você já conseguiu gerar esse gráfico. E ele é muito interessante tanto para você talvez montar uma visualização um pouco mais aprimorada, quanto para você só entender como está distribuído o seu dataset. Por favor, se possível, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe suas sugestões. O canal está começando agora. Fale de temas que você gostaria de ver aí nos comentários e, por favor, ative aí as notificações para sempre estar recebendo os nossos vídeos. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.